Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente com o meu tio, Mariano Bíssigo. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo. E nós já gravamos um vídeo muito interessante sobre um milagre que Deus fez defendendo o povo de Israel. Eu vou deixar o link desse vídeo no final desse vídeo que você está assistindo agora. E também o Mariano Bíssigo, ele tem um canal que chama Viagem na História, um canal maravilhoso sobre guerra, sobre história, sobre vários assuntos históricos. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, depois você vai lá, se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre 3 talentos incríveis que alcançaram uma fama mundial, só que essas pessoas se perderam ao longo do caminho. Elas não souberam lidar com a fama, com a glória que as pessoas deram a elas. Então nós vamos analisar algumas questões, até mesmo trazendo para a nossa vida. E até mesmo, Mariano, porque todos nós, né, eu acho que a maioria das pessoas, elas desejam deixar uma marca aqui neste mundo, Verdade. Que é o legado. E isso é bom, isso é saudável, né? E isso, na verdade, é fundamental, porque você não pode pensar só em você. Você tem que pensar na sua família, nas pessoas à sua volta. E é interessante observar que as pessoas que ficaram realmente na história foram pessoas que pensaram no outro, que transformaram a vida das outras pessoas de alguma maneira. Então nós temos esse dever também de deixar a nossa semente aqui neste mundo, que seja o nosso exemplo, as nossas atitudes, tá bom? E só que essas pessoas, elas, no final das contas, elas acabaram tendo um final trágico, que não deveria acontecer assim. E isso nos mostra também que não importa como você começa, mas sim como você termina. E a Bíblia diz isso lá no livro de Eclesiastes, que o fim é mais importante do que o começo. Quantas pessoas começaram super bem na caminhada com Deus, na sua carreira, começaram em todas as áreas, começaram muito bem, mas durante o percurso a pessoa acabou se perdendo. Então, Mariano, você que gosta muito aí do Elvis Presley, você tem ele como uma inspiração, te ajudou a abrir a sua mente, né, para muitas coisas. Eu queria que você falasse, vamos começar falando sobre o Elvis Presley, que foi um ícone aí mundial, até hoje, né, muita gente admira muito o Elvis. E aí você vai contando sobre ele e nós vamos analisando alguns detalhes aí. Júnior, no final, né, o que fica é a marca da pessoa. Então você tem que deixar a sua marca no mundo, seja criando bem os seus filhos, seja sendo um bom marido. Você tem que deixar um bom exemplo, né? Há um ditado que diz, todo homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? E por quê? São as marcas que você deixa. Você vai embora, mas essas marcas ficam e continuam. E essas 3 pessoas que nós vamos comentar, se existe uma palavra para defini-las, é talento, né? São grandes talentos musicais, começando por Elvis. Elvis Presley, todo mundo conhece, né? Foi um cantor que nos anos 50, 60 e 70 marcou o mundo, foi o maior cantor do mundo, era chamado de o rei do rock and roll, mas ele era muito mais do que um cantor de rock and roll. Ele nasceu com um talento. Ao nascer, e ele nasceu junto com o seu irmão. Ele tinha um irmão gêmeo que faleceu no nascimento, no parto. Então ele carregou essa marca para o resto da vida. Era muito apegado à sua mãe. E desde pequeno, e aí vem as influências, né? As influências positivas, principalmente pai e mãe. Desde pequeno, a mãe o levava à igreja. E já com 9 anos ele já cantava no coral da Igreja Batista da cidade de Tupelo, no interior do Tennessee, nos Estados Unidos. Entendi. O pai dele era caminhoneiro, fazia bicos, pintor, e logo se mudou para uma outra cidade maior chamada Memphis, no Tennessee. E em Memphis, Elvis também começou a trabalhar como lanterninha de cinema, também ajudante de caminhão. E ele tinha uma voz muito bonita e gostava de cantar. O pai dele perguntou, você quer um violão ou uma bicicleta? Quando ele tinha 11 anos, ele falou, quero um violão. Enquanto a maioria das crianças ia pedir uma bicicleta. E com o violão ele começou a dedilhar e a arriscar, e a sua voz saía como um anjo. E logo ele estava num concurso escolar, ganhou o concurso escolar, só que ele tinha uma característica da sua personalidade, ele usava roupas um pouco diferentes, o cabelo mais comprido do que o da época. Ele já tinha na sua personalidade
um quê de rebeldia. E para gravar a primeira música gravada no disco, o Elvis quis presentear a sua mãe no dia do aniversário dela. Então ele pagou $6, na época era uma fortuna, para um ajudante de caminhão, era muito, metade do salário da semana, vamos dizer assim. Pagou $6, gravou o disco numa gravadora chamada Sun Records, que você pagava e gravava um disco. E deu o disco para a mãe de presente. Só que a moça que trabalhava na gravadora gostou da voz, avisou o dono da gravadora, chamado Sam Phillips. Eu estive em Memphis, lá, né? Fui na casa do Elvis, fui nessa gravadora, que ela existe até hoje, você pode visitar e ver o microfone onde Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison gravaram as suas músicas. E então essa história é muito vívida ainda lá em Memphis. E aí a moça viu o talento, né? O talento Entendi. Sobressai, o talento que Deus deu, a voz, né? Que Deus deu única para o Elvis. E aí o Sam Phillips, dono da gravadora, falou: esse rapaz tem talento. Chamou ele para gravar um disco. Ele gravou o disco, logo o disco tocou na rádio local de Memphis, porque a gente está falando de uma época, gente, que você não tinha internet, não tinha celular, não tinha iPod, não tinha Spotify ou qualquer aplicativo de música. Para você ouvir um disco, você tinha duas opções: rádio ou o disco, né? Então, qualquer cantor teria que gravar o disco, aquele bolacha preta, aquele long play, ou mesmo um EP, um menor, mas tinha que ser no acetato, que chama aquele tipo plástico vinil negro, né? O acetato. E o Elvis gravou, tocou na rádio Memphis. E não eram músicas cristãs que ele gravou? A princípio não, eram músicas... Elvis teve 3 influências. É até bom você me perguntar isso, que eu vou voltar um pouquinho. Quando o Elvis tinha os seus 9 anos, ele cantava no coral da igreja. Aos 11 ele já era um dos principais cantores. Mas além de cantar na igreja, ou seja, a música gospel foi a primeira influência. A Igreja Batista foi a primeira influência de Elvis. E ele carregou essa influência até o final. Os seus corais nos grandes shows que ele fez nos anos 70, no Havaí, em Las Vegas, ele sempre levava os grupos vocais, as back vocais, e essa musicalidade que vinha da Igreja Batista carregou a música de Elvis até o fim da carreira dele. Bom, mas além disso, e as cidades americanas nessa época, elas eram muito divididas racialmente. Os brancos viviam de um lado, os negros de outro. Você tinha o bebedouro do branco, o bebedouro do negro. A questão racial nos anos 50 e 60 eram muito fortes. E isso vinha desde a Guerra Civil Americana. Então Elvis saía da sua casa nos momentos de folga e ele atravessava a linha de trem, porque havia uma separação. O bairro dos brancos ficava de um lado da linha do trem e o bairro dos negros ficava do outro lado da linha do trem. Então dos negros e dos latinos e dos pobres, então havia uma divisão social e racial muito forte nessa época. Elvis cruzava a linha do trem, ia visitar seus amigos afro-americanos. E Entendi. Ali ele sentava na varanda e cantava as músicas. Então ele misturou o gospel com a canção Rhythm and Blues, o blues principalmente, que vem dos afrodescendentes dos Estados Unidos. E essa musicalidade única que surgiu dessa mistura também com o country, que ali a música country era muito forte, surgiu daí o estilo que ficou conhecido como rock and roll. E depois se desvirtuou em outras vertentes, né? Mas aí Elvis logo estava contratado pela RCA, ele saiu dessa pequena gravadora de Memphis e foi para a RCA, que era uma grande corporação musical, a maior dos Estados Unidos. O coronel Tom Parker, e guardem esse nome, ele foi influente na vida do Elvis, ele fez com que Elvis assinasse o primeiro contrato de $1 milhão. E o que o Elvis comprou com o primeiro dinheiro que ele ganhou cantando? Ele comprou uma casa e um carro para quem? Para a mãe dele. Porque Elvis admirava muito a sua mãe, ele era muito apegado à mãe. E quando a mãe falece em 1957, quando o Elvis estava começando a decolar a sua carreira, isso foi uma transformação muito grande na vida de Elvis, porque ele perdeu a mãe, foi servir o exército e a vida dele começou a mudar. Mas ele não perdeu essas raízes. Tanto é que na carreira do Elvis, ele vendeu milhões de discos, vendeu mais que qualquer artista americano. Elvis Presley vendeu em discos e vende até hoje. Mas ele só ganhou 2 Grammys, que é o
prêmio maior da música americana, que seria o Oscar da música americana. E os 2 Grammys que ele ganhou foi com 2 LPs de música gospel. Olha. A voz dele, o estilo dele, cantando em todos os seus shows, em Las Vegas, né, que é a cidade do entretenimento, né? Las Vegas, nos seus shows, ele sempre cantava How Great Thou Art, He Touched Me e outras músicas. Ele que são sempre os hinos que hoje a gente canta na igreja. São os hinos que se cantam nas igrejas brasileiras, em versões feitas ou mesmo em inglês mesmo. Eu já vi alguns documentários, pequenas partes assim de documentários dele. Ele amava, né, louvores e Sim. ele fazia questão, todo show, por mais que nem você falou, foi em Las Vegas, ele fazia questão de incluir a música cristã. Ele né? sempre incluía a música cristã e cantando com a sua voz única. E mais do que isso, quando ele ia para uma sessão de gravação, vamos gravar um disco hoje, então com músicas comuns. Ele precisava aquecer a voz antes de gravar a música. O que ele cantava? Hinos de louvor. Olha isso. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando se é pecado ouvir música secular, música do mundo, né? E ali eu deixo o meu ponto de vista de que não é pecado, porque Deus deu o dom, né? Deus deu o talento para o ser humano. E muitas letras do mundo, às vezes, tem mais coerência do que muita música que se diz cristã aí, né? Então, são muitas músicas boas, com mensagens positivas. É lógico, nós devemos tomar cuidado, porque com aquilo que a gente alimenta na nossa alma. E então, assim, eu, por exemplo, raramente escuto uma música secular, mas não sou contra quem escuta, desde que aquilo não afete a fé da pessoa, não influencie ela negativamente, e é isso que nós devemos tomar cuidado. Mas o que eu percebo, Mariano, é que nesses 3, principalmente agora no Elvis, né, e no próximo cantor que nós vamos falar, eu percebo que a parceria, né, com o empresário, isso afetou demais. Teve um poder de influência muito grande. E eu quero ler um versículo aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 14, que diz assim, ó: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então aqui está dizendo o seguinte, olha, você tem que tomar muito cuidado com o julgo desigual, que é o quê? É um vínculo de um crente, de um cristão, com alguém que não tem a mesma fé. Isso serve para todas as áreas, não apenas em relacionamentos, como a gente costuma pregar ou falar, uma pessoa, um evangélico, um cristão, casar com alguém de outra religião. Não apenas nisso, mas também na área dos negócios, em tudo que você fizer, nas amizades, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? No caso do Elvis, eu vejo que ele tinha já o talento que Deus deu, ele tinha um desejo grande de cantar a música cristã, mas o empresário influencia demais também, porque ele sabe, o empresário que não tem a mesma visão, a visão espiritual, não tem o amor, a fé em Deus, como no caso o Elvis, né? Ele pensa o quê? Unicamente no business, no dinheiro, no que vai render mais. Então nós devemos tomar cuidado ao fazer essas parcerias, né? Eu lembro uma vez, Mariano, que eu já estava evangelizando na internet, Deus me deu esse chamado, que é muito importante, nós conhecemos o nosso propósito, e eu entendi que o meu propósito era esse, falar do amor de Deus para as pessoas. Só que um dia um moço me ligou, ele achou o meu número, conseguiu o meu contato, e ele é um grande empresário aí no mundo gospel, no mundo evangélico, até mesmo essa questão do gospel no Brasil, acabou assim, perdendo muito a raiz ali, sabe? Porque virou muito negócio, sabe? Sim. É muita gente querendo fazer música para Deus, mas com a intenção errada, com a intenção de ganhar dinheiro, porque realmente dá dinheiro. E muito. Então, a gente consome muito louvor o tempo todo, eu estou sempre ouvindo louvor, então infelizmente perdeu a essência muito, né? E aí esse empresário me ligou e ele me fez a proposta, e ele falou o seguinte, olha, eu tenho um call center onde eu consigo agendar pregações para você no Brasil todo, eu já sei todo o esquema, eu já tenho contato com as igrejas do Brasil. Resumindo, o que ele quis dizer é o seguinte, eu vou te tornar conhecido da noite para o dia, você vai ganhar muito dinheiro,
E na hora eu fui ouvindo aquilo tudo e a minha esposa do lado. A Thaís, a minha esposa, assim que eu terminei a ligação, ela falou assim, ó, pode parar com isso, entendeu? Não vamos querer apressar as coisas. Sim. O que Deus tem para nós é muito mais do que qualquer bem material e muito mais do que fama. O que Deus tem para nós é realmente deixar uma marca na vida das pessoas, e realmente ali eu vi que poderia ser uma cilada, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque às vezes movido pela fama, que não é pecado, até mesmo porque Jesus era famoso na sua época, sim. E é famoso até hoje, mas movido pela fama a gente pode se perder. E o diabo, ele é astuto, o diabo, ele sabe talvez da sua cobiça, porque a Bíblia diz que nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça. Então ele, sabendo disso, ele pode querer apressar aquilo que Deus já tinha falado, sabe? Então muitas vezes o inimigo, ele vai agir assim, querendo adiantar as coisas. Eu vou só te dar um exemplo aqui. Quando Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho com a sua esposa era estéril. Abraão também já era velho. Só que naquele momento o inimigo soprou na mente, com certeza, da esposa de Abraão, e ela falou para Abraão, Abraão, por que você não deita com a empregada, com a doméstica aqui? Porque ela pode te gerar filhos. Então, Abraão, querendo apressar aquilo que Deus já tinha falado, ele caiu nessa cilada. Então, essa questão, né, de fazer parceria, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque senão a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa liberdade, né, de ser quem nós somos. E aí você pode completar mais alguma coisa sobre o Elvis, e nós já vamos falar sobre essa segunda personalidade, que ela perdeu totalmente a liberdade dela. Sim, só para complementar a questão da parceria, Elvis teve, como eu disse antes, um empresário. Levou Elvis para o cinema, ele fez 33 filmes em 10 anos, porque os filmes davam muito dinheiro. Lembre-se, a gente está falando de uma época que não tinha TV por assinatura, Netflix, nada, era o cinema e era dinheiro vivo. E com isso Elvis se perdeu um pouco na sua carreira, desviou, depois ele voltou para os palcos, ele ficou 10 anos sem fazer shows, aí ele voltou, começou em Las Vegas, voltou, e o Coronel sempre o guiando. Na questão dos 2 discos gospel que Elvis gravou, que foram os 2 que ele ganhou o prêmio Grammy e venderam muito, o Coronel concordou pelo simples fato de que a música gospel, ela não tem, a letra não tem direito autoral, então eles não teriam que pagar pelos direitos autorais, que é muito caro nos Estados Unidos. E no caso das músicas gospel, as músicas hinos batistas, Elvis chegou para o Coronel, eu quero gravar, porque é o que eu gosto. Aí, como não tinha que pagar direção de domínio público, então Elvis gravou e foi o maior sucesso, e graças a essa decisão, a gente tem hoje as músicas inspiradoras, fantásticas para ouvir do Elvis. Olha isso. E aí, o final da vida de Elvis, ele acabou não sabendo lidar, porque realmente ficou muito famoso. É muito fácil você apontar o dedo, né? Eu vejo muita gente criticando, mas uma coisa é você ser conhecido na sua região, até mesmo no seu país. Agora, conhecido no mundo todo, é muito difícil a pessoa ter uma maturidade, né? Então ele acabou, muita gente diz, né? Na verdade era o que eu achava, depois de conversar com você me explicou. Ele, na verdade, ele não morreu de drogas, né? Não, por causa de drogas. Há uma confusão, né? Porque todo artista do rock acaba usando drogas e sendo vítima das drogas. Elvis era pelo contrário, ele odiava o uso de drogas, condenava. Uma vez ele foi até o presidente Nixon, que era o presidente americano na época, e pediu um distintivo do esquadrão antidrogas do FBI, porque ele não gostava de jeito nenhum. Só que ele desenvolveu de novo as companhias. Ele tinha um médico que indicava para ele remédio para dormir, remédio para se alimentar, remédio para dar energia para os shows. Ele ficou dependente químico, dependente de remédios. E esses remédios causaram um grande mal ao seu corpo e o levaram a ter um ataque cardíaco. Então ele não morreu de overdose, de uso de drogas. Ele morreu pela vida difícil ele fazia aí, num ano, ele fazia mais de 200 shows. Os Estados Unidos é grande, na época ele comprou um avião, andava de avião, mas mesmo assim, e ele tinha uma vida pessoal também, depois casou, separou, teve filho, e era muito cobrado, né? A imprensa, onde Elvis ia, a imprensa em cima. Então, lidar com a fama é algo que, se você não tem uma estrutura boa, você não consegue. E a dependência dos remédios levou Elvis à morte. Entendi. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira pessoa que a gente quis
falar sobre ela. E agora nós vamos falar sobre a Whitney Houston. Sim, que seria a versão feminina de Elvis. Assim como Elvis foi o maior vendedor de discos masculino nos Estados Unidos, a maior vendedora de discos feminino é a Whitney Houston. E também como Elvis começou com 9 anos, cantando no coral da igreja, a mãe a inspirou e ali ela desenvolveu o talento que Deus lhe deu. Olha, eu não conhecia muito sobre a história de Whitney Houston, até ver um documentário que eu acredito que está hoje na Netflix, eu assisti na Netflix, que chama, o título eu achei muito interessante, Eu Posso Ser Eu Mesma. E por quê? No documentário mostra exatamente isso. Ela cresceu com a sua raiz no cristão, no gospel, e a mãe dela, líder de louvor, então a mãe dela muito usada com seu talento, com seu dom, só que ela viu na filha um potencial muito grande, porque a filha tinha um talento incrível também. Só que o que aconteceu? O talento da filha ultrapassou o da mãe. Então a mãe, levada pelos ciúmes, né, pela ganância de querer crescer no meio gospel, ela se levantou contra a filha. Então a mãe sempre foi a pedra de tropeço na vida de Whitney Houston, e mesmo assim nada impediu que ela crescesse, ela tomou uma proporção gigante, e até mesmo quando ela saía na rua, no documentário mostra, né, ela chegou no shopping, o shopping inteiro parou, ela já não tinha mais sossego, porque ficou muito famosa, né? Só que no caso dela, foi exatamente essa questão, a influência das pessoas teve um poder muito grande de influência na vida dela. E ela então, por ser uma pessoa pura, não tinha maldade, né? Ela se deixava influenciar, e aí ela se casou uma vez com um moço, porque ela ficou tão famosa, que ela falou que não tinha como ela se relacionar com uma pessoa comum, tinha que ser alguém conhecido também, para entender o mundo dela. E esse cara tentou roubar o brilho dela o tempo todo. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que analisar também. Você que tem um dom, você tem um talento, você é uma pessoa muito especial, independente de qualquer coisa, você tem que ficar atento àquelas pessoas que querem sugar a sua energia, pessoas que querem te colocar para baixo. Às vezes a gente acha que isso só acontece nas novelas, tal, mas acontece na vida real. Pessoas que se passam por bonzinhos, na verdade são hipócritas, porque na verdade elas querem sim te prejudicar, roubar o seu brilho, aquilo que Deus te deu, tá bom? E no caso desse marido dela, que também se tornou empresário dela, ele privava ela de tudo e principalmente não deixava ela cantar o gospel. Ela sempre gostava de cantar as músicas cristãs, então era o que movia o coração dela, era a paixão dela na verdade. Só que ele sempre levava ela a cantar músicas que dessem dinheiro. Sim. Entendeu? Então, com o dinheiro, realmente, ela conquistou tudo, mas ela foi perdendo a sua fé, ela não podia exprimir a sua fé nas músicas. Então, é por isso que chama Eu Posso Ser Eu Mesma. Então, meu irmão, a principal coisa que nós temos é a liberdade. Não deixe que nenhum pastor, nenhum líder espiritual, nenhuma pessoa até mesmo da sua casa, nenhum parceiro ou parceira no relacionamento, não deixe ninguém roubar o seu brilho, te privar daquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Seja livre para fazer a vontade de Deus, para expor sua opinião, para ser quem você é. Então, no final da vida dela, ela acabou morrendo também com drogas. No caso dela, foi drogas de verdade, né? Ela morreu afogada na banheira, no hotel onde ela estava. Né? Estava sob o efeito de drogas. Né? E se afogou na banheira, não que ela tenha se matado. Né? A autópsia revelou isso. Foi um acidente decorrente do uso da droga. Mas é muito importante o que você falou, Júnior, se você me permite. Tem que haver em qualquer relação uma parceria, uma troca. Não é? Se a pessoa ela te sufoca, se a pessoa te controla, não está havendo uma troca. Né? Você dá para a pessoa com quem você se relaciona o que você tem de melhor e recebe da pessoa o que ela tem de melhor para te oferecer. É verdade. E aí vem a terceira pessoa que eu particularmente admiro demais, que é o Nelson Ned, Sim. que no caso é brasileiro e... Mineiro de Ubá. Ele era mineiro? Mineiro de Ubá. Mineiro que nem nós, então. Que nem nós. É nós, velho. É nós. E aí,
O Nelson Ned, eu não lembro como que era a infância dele, mas... Ele teve uma infância comum do interior de Minas Gerais, né, sem muitas perspectivas, mas os destinos da vida acabou levando a São Paulo. E o Nelson Ned tinha uma deficiência, né? Ele tinha um pouco de nanismo, né? Ele não desenvolveu muito a altura dele, mas desenvolveu aquilo que eu falei, o talento. Ele, apesar do tamanho, mesmo uma pessoa que é anã, ela tem um talento gigantesco. E por isso que ele é chamado de o pequeno gigante da voz. Porque a voz do Nelson Ned está no nível da Whitney Houston e do Elvis Presley. Nelson Ned, para vocês terem uma ideia, apesar de ser um mineirinho de Ubá, ele cantou no Carnegie Hall, em Nova York. É o maior palco, o mais elitizado palco do mundo para cantores. Vendeu 1 milhão de discos fora, nos Estados Unidos. Isso em 1960, gente. É um tempo que não tinha internet, não tinha como você conhecer um cantor do outro lado do mundo. Hoje vem um cara da Coreia que faz um cavalinho e vira um sucesso na música. Tão rápido que estão a questão dos valores, né? Não importa o talento. Se viralizar, e geralmente as pessoas viralizam não pelo talento. Nós estamos vivendo tristes dias, onde o que importa não é o talento da pessoa, mas os atributos físicos, ou fazer palhaçada. E aqui no YouTube mesmo, eu tenho um canal que fala de história, né? É um canal que a gente discute história, discute como essas muito que a gente... E é um canal que já tem há 1 ano e ele está agora que ele está começando a ter um pouquinho mais de seguidores. Aliás, te convido a seguir o meu canal, Viagem na História, viu? youtube.com/Viagem na História. E tem gente que faz... aparece nu, faz uma coisa engraçada e tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de seguidores. Os valores hoje são outros. Então, voltando ao Nelson Ned, nessa época, um cantor desconhecido do interior do Brasil chegar a cantar no Carnegie Hall e vender mais de 1 milhão de cópias de discos vinil nos Estados Unidos é a prova maior do seu talento. E o Carnegie Hall o que era mesmo? Carnegie Hall é uma casa de espetáculos onde só se apresentam pianistas, barítonos, né, da ópera, grandes nomes, né? Ou cantores americanos famosos. E brasileiro mesmo que cantou lá, o Nelson Ned, eu não sei se o Caetano Veloso, aí o seu espectador, manda pra gente quem mais brasileiro que cantou aí no Carnegie Hall, pra gente ficar sabendo. Mas o Nelson Ned foi realmente um gigante, um homem sem tamanho, pelo talento e pelo sucesso que teve no Brasil. E ele, na verdade, vendeu mais mesmo cantando gospel, né? Ele vendeu ao todo cerca de 14 milhões de discos LP. Nossa. Na época muito. Até hoje, né? Relançamento, coletâneas e tal. Mas o disco gospel que ele gravou foi um sucesso tremendo. Quando ele deu a guinada na carreira dele, encontrou a fé, encontrou Jesus e gravou um disco gospel que vendeu mais de 1 milhão de discos. Assim, foi algo que marcou a história da música brasileira. Tem até uma entrevista que ele deu no Jô Soares. Eu nunca vi o Jô Soares, porque ele gosta muito de falar, né? Sim. E eu nunca vi ele tão calado, tão quieto. Ele ficou uns 10 minutos ouvindo o Nelson Ned contando a história dele, e realmente é impressionante. Depois que a fama chegou na vida dele, ele não soube lidar com isso, e ele acabou se corrompendo, se desviou dos caminhos de Deus, né? Ele já tinha sua fé em Deus, e aí ele foi pro mundão, balada, festa, mulherada. Ele ter conta dos champanhes caríssimos que ele tomava, e ele se perdeu totalmente. E ele até fala nessa entrevista que ele era um sucesso no mundo, mas um fracasso no seu leito conjugal, porque é um fracasso na sua família, com a sua esposa, e até que ele se voltou para os caminhos de Deus, e ele voltou a cantar os hinos, os louvores, e aí ele se encontrou. Mas aí o seu corpo já estava, né? Esse é o problema. Às vezes você dá tanto lugar para o pecado ali e você colhe as consequências. E depois, por causa da dependência física, fiquei sabendo que ele voltou a mexer com drogas, não sei se é verdade.
Mas a verdade é o seguinte, é aquilo que você falou no começo do vídeo. O que importa é a marca que a pessoa deixou. Sim. E ele deixou um legado ali de músicas cristãs, de louvores maravilhosos e um testemunho de fé incrível. Então, eu te aconselho aí você pesquisar os louvores do Nelson Ned aqui no YouTube, são maravilhosos, eu gosto muito de ouvir até hoje. Então, aqui nós aprendemos uma coisa, nesses 3 exemplos que nós citamos aqui, que o homem ele não pode carregar a glória para si, porque o homem não foi feito para isso, o homem foi feito para dar glórias a Deus. E aqueles que não sabem lidar com isso e acabam recebendo os aplausos, a admiração das pessoas e acabam achando que eles que são os responsáveis 100% por isso, eles acabam se perdendo porque não tem como a gente lidar com a glória, nós não fomos feitos para isso. Então, o próprio Deus disse, eu não divido glórias com ninguém. Então uma coisa é você admirar uma pessoa, uma coisa é você se inspirar nela, outra coisa é você idolatrar aquela pessoa. Nós estamos aqui, eu estou com o exemplo do meu tio, do Mariano, ele admira o Elvis, né? Chegou até aí, visitou lá a cidade dele, mas você tirou lições, né? Aprendeu muita coisa com ele, se inspirou muito, né? Como diria o Nelson Ned, tudo passa, tudo passará, que foi seu maior sucesso, né? Até que parecia uma premonição, né? Realmente, eu gosto tanto do Elvis que eu fui até Memphis, não para idolatrar, mas para aprender, para saber como foi, e não fui lá especificamente para isso. Eu trabalho como guia turístico, eu levo brasileiros pelo mundo e desenvolvo roteiros, então eu tenho um roteiro que é do sul dos Estados Unidos. A gente começa em Atlanta, onde visitamos, por exemplo, a igreja onde Martin Luther King pregava. E lá eu vi um coral, o coral da igreja do Martin Luther King é fantástico, os hinos. E também o pastor, a pregação, né, foi muito bonito. Foi uma experiência maravilhosa. E ali a gente começa em Atlanta, aí vamos para Nashville, que é a capital da música country, depois vamos para Memphis, que é onde viveu Elvis Presley, tem lá a Sun Records, que é a gravadora, tem o B.B. King, que tocava blues, e de lá a gente desce para o Mississippi, vamos em Vicksburg, New Orleans, é um tour pelo sul dos Estados Unidos. Então, nesse tour, eu estava com um grupo de brasileiros, eu os levei para conhecer a casa do Elvis, então estava trabalhando, mas ao mesmo tempo aprendendo mais sobre um grande talento. Foi muito bom. E todo ano eu faço esse tour, viu? Se alguém tiver interesse, entre em contato aí, aproveitando aqui os seus... eu vou deixar o link aqui. Então é isso, pessoal, vai lá no canal do meu tio Mariano, Viagem na História, e se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreva também aqui no meu canal, todos os dias, 6 horas da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado vídeos novos com orações, trazendo mensagens bíblicas para edificar a sua fé, tá bom? Eu sei que tem muita gente que me acompanha aí nas orações de manhã, de noite, e às vezes à tarde não tenho tempo para assistir. Mas é só você pesquisar aí no meu canal para você assistir à noite, qualquer outro horário, tá bom? Então é isso, Mariano, quero agradecer aí a sua participação. Eu que agradeço, pastor, e gostaria de novamente reforçar o convite para vocês visitarem o meu canal no YouTube. É youtube.com/viagem na história. Vocês vão gostar. Deus abençoe, gente.